Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. O tema da nossa aula de hoje vai ser radiografia digital. Bom, na odontologia, não somente na parte de radiografias, mas a gente tem já há algum tempo o auxílio das tecnologias digitais no nosso dia a dia, no nosso planejamento, no acompanhamento do paciente, Então, esses sistemas computadorizados, eles fazem parte do nosso dia a dia. Existem as câmeras intraorais que nos auxiliam durante o exame do paciente. Existem também os scanners intraorais, onde a gente pode fazer um modelo virtual do nosso paciente, planejar próteses, aparelhos e por aí vai. E toda essa história, ela já tem um bom tempo aí acontecendo. E aí, a partir de agora, vamos falar de radiografia, vamos falar de radiologia. Em 1987, foi lançado comercialmente o primeiro sistema de imagem digital para odontologia, um sistema intraoral, tá? Então, aqui a gente vê um computador bem arcaico, bem antigo, foi lançado lá na França, com cabo, e aqui o sensor sendo posicionado em boca para obter uma imagem, radiográfica dessa nossa paciente aí. E no que consiste uma radiografia digital? Ela é do mesmo jeito, Ela vai ser usada para a gente registrar imagens radiográficas. Só que a diferença é que a gente não vai utilizar filmes e nem processamento químico. Então, no lugar desses elementos, a gente vai utilizar um sensor radiográfico acoplado, esse sensor eletrônico, a um sistema de computador para produzir as imagens em um monitor. Então, diferente do filme, que nele mesmo a imagem é demonstrada, aqui, não é o sensor que demonstra a imagem. O sensor capta a imagem e a imagem é registrada no monitor, na tela de um computador, tá bom? Então, vamos recapitular aqui o passo a passo de uma imagem convencional, que a partir de agora a gente pode chamar de imagem analógica. Tenho o meu equipamento, não deixo de ter o meu equipamento de raio-x. Faço a exposição do meu paciente na técnica que mais for conveniente, que foi solicitada. O filme no interior da boca, todas as camadas do filme, do jeito que vocês conheceram ele na aula de filme. Depois de exposto, esse filme tem que ser processado, revelador, água, fixador, água, secagem, todas aquelas etapas que incorrem vários erros que vocês também já viram lá na aula. E no fim, um filme só pode ser usado uma vez, porque a imagem fica registrada permanentemente nele, certo? Quando a gente fala de radiografia digital, as imagens digitais mudam um pouquinho. Mas o começo é sempre igual. Eu preciso ter o meu equipamento de raio-x. Ele vai expor um sensor que pode estar adaptado em um posicionador ou pode ser mantido, pela oclusão ou pela própria mão do paciente, certo? Esse sensor tem um conversor que transforma a eletricidade que está aqui, os raios-x que entram em contato aqui, em pontos elétricos que vão ser transferidos, geralmente por cabo, mas a gente tem sistemas sem cabo, para a tela de um monitor, de um computador. Então, no sensor em si, não tem formação de imagem. E uma vez utilizada essa imagem aqui, a gente pode utilizar muitas e muitas vezes esse mesmo sensor, sabendo cuidar direitinho dele. Ele tem uma vida útil bem longa, tá bom? Comparando, então, alguns aspectos desses dois tipos de imagem que a gente dispõe. A imagem analógica, feita com filme, e a imagem digital. A imagem analógica, se a gente for fazer uma comparação, ela é como se fosse uma pintura, Porque numa pintura, os limites entre um tom e outro, e até mesmo entre o mesmo tom, se misturam porque a pintura, as tintas são líquidas. Então, rola uma mistura, E por que que na pintura, por que que na imagem analógica acontece isso? Uma falta de limites muito nítidos entre os tons. Porque os cristais que formam a minha emulsão, algumas vezes estão sobrepostos uns sobre os outros. Então, a nitidez dos contornos, às vezes, fica prejudicada nesse tipo de imagem analógica. Quando a gente fala de uma imagem digital, cada ponto da imagem
é formada individualmente. São vários pedacinhos, são como um mosaico, né? Um vitral que a gente tem também, onde a gente consegue ver, né, as diferenças entre cores e numa mesma cor a gente consegue ver os limites, cada um dos pedacinhos que formam, tá? Uma imagem digital. Então, isso é particularmente uma grande diferença entre esses dois sistemas. Então, a gente tem aqui uma imagem digital, né? Uma radiografia, mas qualquer imagem formada na tela do computador, como a gente está vendo aqui agora, né? Ela é formada de diversos pontinhos, que quando a gente amplia bastante, a gente fala que a imagem fica o quê? Pixelizada, né? Então, cada um desses pontinhos que formam uma imagem na tela de um computador é um pixel, que vem do inglês. Picture element, elemento de imagem. É como se fosse a célula. É a menor parte que forma uma imagem na tela de um computador. E se essa imagem for uma radiografia, então a radiografia é formada por muitos pixels, certo? Cada um desses quadradinhos, desses pixels, eles são interpretados, o computador tem como se fosse uma identidade, um número de identidade. São 3 números que o computador usa para localizar e para caracterizar cada um dos pixels diferentes que tem numa imagem. E é por conta desse sistema de identificação que a gente consegue mudar as características de uma imagem digital, botar mais clara, mais escura, menos contrastada, mais contrastada, mudar a cor. É porque o computador ele sabe cada um dos pixels que formam aquela imagem. E ele sabe porque ele conhece esse pixel por conta de 3 características. A primeira, a coordenada X, a segunda, a coordenada Y, e a terceira, o chamado valor de cinza. Vamos entender cada uma dessas características que o pixel tem. As 2 primeiras, vamos chamar juntas, a coordenada X e a coordenada Y. Essas 2 coordenadas formam a matriz, o conjunto de quadradinhos empilhados e enfileirados, certo? Em uma mesma imagem. Vocês lembram na matemática, quando a gente fazia aquelas equações, aqueles gráficos, e a gente tinha aqui o eixo horizontal é o X, e o eixo, né, vertical é o Y. Então, é exatamente isso que o computador interpreta. Cada pixel tem um número correspondente ao X e um número correspondente ao Y, correspondente à sua coluna e à linha que ele faz parte. Então, por exemplo, esse pixel aqui, ele é, né, no X, 1, 2, 3, 4, né? Ele faz parte da 4ª coluna. Oi, alguém está entrando aqui. É um código binário. A gente vai falar de código binário daqui a pouco. Aqui, em si, ainda não é um código binário, certo? Porque aqui são as coordenadas. Existem várias possibilidades, não existem só 2. O código binário só existem 2, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Para o valor de cinza, sim, é um código binário, certo? Aqui é mais de localização, tá? Então, com relação ao eixo X, ele pode estar na 1, 2, 3, 4ª fila. E no eixo Y, coluna, perdão, ele está na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª linha. Então, essas coordenadas X e Y são para localizar o pixel. O computador sabe, olha, eu quero mexer naquele pixel ali. Onde é que ele está? 1, 2, 3, 4 no sentido X, 1, 2, 3, 4 no sentido vertical. E aí ele localiza para saber o que é que ele vai mexer, certo? Quem trabalha de modo muito semelhante são os sistemas de GPS do nosso planeta. Eles usam como base, né, a latitude, né, para cima ou para baixo, no sentido do Equador, para o norte ou para o sul, e a longitude para o oeste e leste. É como se fosse a latitude, o sentido, né, vertical do Y, e a longitude, o sentido horizontal do X. E assim a gente pode localizar cada um desses quadradinhos em todo o globo terrestre. É mais ou menos a mesma ideia, na verdade a mesma ideia, localizar o pixel, certo? A matriz, ela difere bastante, né, nos sistemas. Os primeiros sistemas tinham matrizes menores, com menos colunas e linhas, né, de pixels.
E notem, né, os pixels eram maiores. Então, a gente caracteriza a matriz de um sistema chamando de matriz 6 por 6. Então, 6 vezes 6 significa que temos um total de 36 pixels aqui, né? Isso multiplicando. E aí, os sistemas, quando eles vão evoluindo, as matrizes vão aumentando a quantidade de pixel por coluna e por linha. Então, esse aqui é 12 por 12, né? Ou seja, tem 144 pixels aqui nessa imagem. Mas notem como o pixel está menorzinho. E o que é que isso impacta, né, no nosso dia a dia, tá? Quanto mais a gente vai aumentando a matriz, a quantidade de pixels por linha e por coluna, isso significa que eu posso ampliar a minha imagem, dar zoom, né, sem sofrer pixelização, né? Então, isso interfere diretamente na capacidade de detalhe de um exame. Quanto menor um pixel, melhor a resolução daquele exame. Eu vou ter bastante detalhe, porque eu vou poder ampliar a minha tela do computador e sem ficar pixelizada, tá? Então, os melhores sistemas são os que trabalham com matrizes maiores, certo? Mas matrizes maiores vão ter um porém. O porém é que o seu computador ele precisa ter uma memória muito boa, porque senão você vai lotar rapidamente, certo? Então, muitas vezes a gente precisa, nas clínicas de radiologia, ter um HD externo, né? Nuvens, né? Hoje em dia a gente usa muitas nuvens, porque a memória que é requerida dos nossos exames, e hoje principalmente com as tomografias, as ressonâncias, elas usam bastante a memória do computador, certo? Porque, né, tem matrizes muito grandes, né, para a gente ter bastante detalhe. Vamos lá? E aí sim que a gente chega na dúvida que foi de Otávio, né, a questão do sistema binário. O terceiro número que caracteriza o meu pixel é o chamado valor de cinza, que alguns livros vocês podem encontrar também com o nome profundidade do bit. O que é que isso significa, né? No meu computador, quando eu for fazer o meu sistema, a minha radiografia, né? O meu computador, ele funciona tudo dentro de um computador. Ele funciona com uma linguagem chamada binária, ou seja, o computador, ele só entende 2 comandos dentro dele. Quando ele recebe energia, né? Que a gente bota o número 1, e quando ele não recebe energia, que a gente bota o número 0. Cada uma dessas possibilidades, né, cada uma dessas casinhas de sem energia e com energia, a gente chama de bit. E aí, essa questão do binário que o Otávio perguntou, é porque só existem 2 respostas. Sim, né, recebeu energia ou não. Por isso a linguagem é binária. Não sei se vocês já viram aquele filme chamado Matrix, né? Se não viram, assistam. É um filme, né? Não sei já quanto tempo tem, mas na época ele foi muito festejado, tá? Porque eu sou dessa época, né, gente? E é um filme muito massa, porque ele fala muito de linguagem de computador, é ficção, né? Mas é muito legal, porque na hora que ele tá falando dos softwares lá, explicando, né, que o mundo virou um grande software de computador, ficam caindo várias letrinhas assim. E quando você para, você vê que é uma linguagem binária que fica caindo, porque é o computador que está lendo aquela realidade. Então, é bem aquilo ali que acontece, né? É a possibilidade. O computador, ele só entende esses 2 comandos. E com esses 2 comandos, ele faz tudo dentro dele, certo? Então, passou energia, ele preenche, né, o número 1. Aquele bit, aquela casinha, né? Bit é tipo pedaço, tá? E não passou energia, é 0, tá? Então, tudo dentro de um computador, os softwares, né? Ele usa essa combinação de 0 ou 1 para ter um determinado comando. No nosso caso, formar as imagens. Então, como são muitas casinhas que a gente vai requerer, né? Muitas combinações de 0 ou 1, o pessoal da informática, ele faz arranjos, né? Ele faz conjuntos. Então, 8 casinhas, 8 bits, né? É um conjunto chamado byte. É um byte, o coletivo, né? Então, 8 dessas casinhas é um byte. Considerando que em cada uma dessas casinhas
eu posso ter duas respostas. Qual é a resposta? 0 ou 1. Então, aqui, 0 ou 1. Foi 0. 0 ou 1. Foi 0. Não passou energia. 0 ou 1. Foi 1. Passou energia. Então, é uma análise combinatória, né, da matemática. Vocês já viram que tem umas matérias de vocês que pegam bastante, não? As matemáticazinhas. Eu só tô dando como exemplo, eu não vou pedir para calcular nada não, viu? Só para vocês entenderem aqui. Então, eu tenho duas possibilidades para preencher 8 casinhas. 2 elevado à oitava possibilidades de arranjo aqui entre 0 e 1. 2 à oitava, já calculei, 256 possibilidades. Então, em um sistema de radiologia digital que funcione, né, com um valor de cinza, né, de 8 bits, significa que eu vou ter 256 possibilidades de colorir aquela imagem. 250 possibilidades entre o tom 0 e o tom 256. O que é que isso quer dizer, né? Olha aqui, uma escala de cinza que é criada, tá? Então, quanto mais um sistema tiver bits, mais possibilidades de cinza ele vai ter, mais tons ele vai ter numa escala, certo? Então, os sistemas com mais bits, que são os mais modernos, hoje a gente não tem nenhum de 8 bits, nem de 16, né? Eles têm mais a capacidade de detalhar as diferentes tons entre o radiolúcido absoluto e o radiopaco absoluto. Então, esse valor de cinza, ele mede, né, o contraste, os tons que a gente vai ter no nosso sistema, ao contrário da coordenada x e y, que localiza o meu pixel lá dentro do sistema. Beleza? Então, essas são as 3 características aí que a gente vai ter do nosso pixel. O que eu vou precisar, né, de equipamento para realizar a imagem digital? Bom, eu vou continuar precisando de um equipamento de raio-x, uma fonte de radiação. No caso das nossas técnicas intraorais, um equipamento odontológico, né? E a gente sempre pede que aquele equipamento esteja bem calibrado, né? Todo direitinho, funcionando com as suas revisões em dia. E o ideal é que o equipamento seja calibrado, possa ser mensurado, né, em centésimos de segundo, tá? Então, a gente tem lá pelo menos 2 casas decimais. Por quê? Porque a redução da radiação, né, para os sensores, ela é muito milimétrica mesmo, né? Centesimal. Então, se a gente tem apenas, né, uma possibilidade de alterar de 0,5 a 0,6 e não consideram a terceira casa decimal, né, isso pode acarretar em uma dose não adequada para aquele sensor. Então, os equipamentos mais modernos, eles já são calibrados assim, em centésimos de segundo, e com isso eles ficam adequados tanto para fazer a radiografia com filme, quanto para fazer a radiografia com sensores, tá bom? Bom, obviamente eu vou precisar de um sensor, né? Outro termo que a gente pode encontrar para designar é detector ou sensores, tá? Então, eles vão receber a minha imagem no lugar dos filmes tradicionais. Receber a informação, né, no lugar dos filmes. São eles que vão ser atingidos pela radiação. E, obviamente, né, eu preciso ter um computador para receber aquela informação eletrônica que o sensor pintou ali de 0 ou 1 e me dizer qual é o tom de cinza que vai aparecer na tela do computador, tá? Então, obrigatoriamente, eu preciso ter esses 3 equipamentos aí. No artigo que eu coloquei para vocês lá no portal, é um artigo que está muito parecido aqui à aula, certo? Eu gosto muito da classificação utilizada nesse artigo. A gente tem umas classificações um pouquinho diferentes de autor para autor, mas essa é uma das classificações que eu considero a mais didática. Também prestem atenção, porque a classificação que a gente fala em odonto é um pouco diferente do que o pessoal na medicina fala, tá? A linguagem, a gente, né, às vezes eles falam em técnica computadorizada, é diferente de informatizada, eles têm uma linguagem um pouco diferente da gente. Então, prestem atenção nessa classificação aqui, tá bom?
A gente classifica os nossos sistemas digitais de 3 tipos. Sistemas indiretos. Que sistemas seriam esses? Seriam aqueles que você pega um filme, fez a radiografia com o filme, e digitalizou ele através de um scanner ou de uma câmera. Hoje em dia pode ser até a câmera do celular mesmo, usando para bater uma foto, tá bom? Características desse tipo de sistema. A gente ainda precisa de filme e processamento. Eu digo que isso aqui é tipo um armengue, é um mandrake, tá? Você quer digitalizar. Alguns autores chamam assim, imagem digitalizada. Porque na sua concepção, ela não é uma imagem completamente digital. Ela é indireta, por isso que o autor classifica dessa maneira. Ou imagem digitalizada, também pode usar esse termo. Nesse processo, sempre há uma perda de detalhe, porque depende muito da resolução do scanner, da câmera. Então, muitas vezes, não é poucas vezes, muitas vezes os colegas, às vezes, tiram uma foto com a câmera do celular, com a resolução mais baixa que ela tiver, porque assim ela ocupa menos espaço, né, as fotos. E aí tira uma foto para mim e pede para eu interpretar aquela imagem. Vocês querem? Eu falo assim, pronto, você quer acabar comigo, com o meu olho, quer acabar com o quê? Né? Porque é muito ruim. A gente vai forçar muito o olho. Eu vou ampliar a imagem, ela vai perder resolução. A tela do celular não é adequada para a gente também avaliar, né? Então, são vários fatores aí que podem incorrer em um diagnóstico prejudicado, tá? E por que o pessoal faz isso? Né? De tirar foto do filme radiográfico. Porque existe uma possibilidade, mas com ressalva, até certo ponto, de a gente utilizar ferramentas digitais, ferramentas de pós-processamento. Ah, eu fiz a radiografia, mas ela ficou muito densa, né? Esqueci muito tempo lá no revelador. Vou escanear ela, porque no computador eu consigo clarear um pouco. Verdade, consegue. Mas até certo ponto. Passou muito desse ponto, se ela tiver ficado muito escura e você quiser, né, recuperar essa imagem, às vezes não tem como recuperar tanto. Você consegue dar uma melhorada, mas 100% ela não vai ficar, tá? Então, por isso que a gente fala que é com ressalvas, isso aqui. Uma outra possibilidade é que, principalmente em odonto, na aula passada a gente falou de teleradiografia lateral, né? E para fazer o traçado cefalométrico, que hoje, basicamente, a gente não faz mais na mão. Ninguém faz mais na mão, a gente faz tudo no software. Então, quem não tem a imagem digital, né, não foi feita a imagem por sensores, a pessoa vai precisar escanear ou fotografar aquela tela para botar dentro do software. Então, era uma coisa bastante realizada, né, esse tipo de aquisição indireta também, tá? E aí a gente tem o sistema chamado de direto. Que sistemas são esses? A gente tem no mercado duas possibilidades, dois tipos de tecnologia. O chamado dispositivo de carga acoplada, né? Esse é o termo em português. O termo em inglês, né? A gente traduz e usa a abreviação, que é CCD. Então, a gente fala muito CCD, né? Em odontologia. E outra possibilidade, né? São os semicondutores de óxido de metal complementar e pixel ativado, que a gente usa pela sigla CMOS-APS, tá? Esse tipo de tecnologia aqui já foi um pouco mais comum. Hoje em dia, a maioria dos sistemas direto são do tipo CCD. Eles funcionam de maneira muito parecida, eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? E a principal característica é que geralmente eles são mais rígidos, são mais volumosos, podem ter cabo ou podem funcionar de maneira wireless, né? E a imagem, ela é formada quase que instantaneamente na tela do computador, logo depois que você faz o disparo, certo? Então, não há nenhuma necessidade de etapa intermediária entre fazer a exposição, apertar o botão e a imagem aparecer na tela do computador. Não tem etapa, por isso que a gente fala de imagem direta, certo? CCD, imagem direta. CMOS, imagem direta. O terceiro tipo de aquisição a gente chama de sistemas semidiretos. Por que semidiretos? Porque existe uma etapa entre você expor o sensor
e você vê a imagem na tela do computador. É uma etapa de leitura. Seria como se fosse um processamento, mas sem soluções químicas, certo? Geralmente com luz laser, esse processamento, vamos dizer. É uma leitura, tá? Então, esse sistema semi-direto demora um pouquinho mais. Demora o tempo de você sair da sala e levar para a leitora, certo? Uma vez colocada na leitora, são poucos segundos que ela faz essa leitura e mostra a imagem na tela do computador. Por isso, semi-direto. Eu preciso de uma etapa, a etapa de leitura do sensor. Hoje em dia, o principal tipo de tecnologia que funciona de maneira semi-direta são as placas de fósforo fotoativadas, né? Que a gente fala bastante a sigla PSP. Esse tipo de sensor, tanto direto quanto semidireto, eles existem para intra e para extra-oral. Existem também, né, de maneira geral, para a medicina também, tá bom? Eu vou dar um foco particular na odonto hoje. Então, vamos conhecer os sistemas diretos, a imagem rapidamente na tela do computador, cujos representantes principais, o CCD e o CMOS APS. Então, a captação da imagem é feita por um sensor, um receptor, que é geralmente à base de silício, tanto o CCD quanto o CMOS. A diferença entre esses dois é como é feita a ligação entre os chips de silício. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, certo? É muito para quem está construindo equipamento nesse momento, não é nosso interesse, tá bom? Então, as duas são à base de silício. O silício armazena a energia da radiação e depois transforma em sinais digitais na tela do computador, através, né, de um conversor. Então, olha aqui, exemplos, né, de um desses sistemas, rígido, de plástico. Esse aqui tem cabo, esse vai dentro da boca. Esse outro também é intrabucal, bem grossinho. Ele não tem fio. Ele tem essa anteninha aqui, porque ele funciona por wireless, nesse caso, certo? Pode ser onda de radiofrequência, Bluetooth, tem vários tipos de transmissão desse sensor também, tá bom? E aqui do lado, eu coloquei um sensor maior para radiografia panorâmica, né, do tipo CCD. Hoje em dia, né, o CCD ele encontra, né, bastante, tanto para intraoral quanto para extraoral, certo? Temos nas clínicas aí, né, essas duas possibilidades, comercialmente falando. Os sensores CCD intraorais, eles são mais baratos, certo? Eles sempre são mais baratos. A fabricação dele é menos onerosa do que a placa de fósforo. Olha aqui um exemplo, né, de como funciona essa dinâmica. Feixe de raio-x expondo o meu sensor, a base de silício. Essa informação vai vir através de um cabo de fibra ótica para uma pecinha, né, chamada de conversor analógico digital, né, que está acoplada nesse cabo. Ela transforma o sinal elétrico em pontos digitais, em pixels, na tela do meu computador. Muito rápido, certo, gente? Segundos, menos de segundos, a depender do tipo de técnica. Se não for com cabo, como eu falei, ondas de internet, Bluetooth, radiofrequência, enviam essa informação e ela é transformada, né, no conversor do seu computador, tá bom? Olha aqui essa imagem que é bem interessante. Eu tirei foto da tela de um computador enquanto a radiografia panorâmica está sendo feita. Ela não é feita girando aos poucos, né? A exposição do filme não é aos poucos, então a exposição dos sensores também é aos poucos. Então, olha o primeiro pedaço da imagem formada. Isso a gente está na porta, olhando através do vidro e tirando foto da tela do computador. Aí o equipamento gira um pouco mais, chega um pouquinho depois do meio, e aí a imagem está aqui. E olha aqui, chegando no final. Então, à medida que o equipamento vai girando ao redor do paciente, a gente vai vendo em tempo real a imagem sendo formada. Olha, né, como isso é rápido. E como isso é interessante para vocês, para o tecnólogo. Por quê? Porque se o paciente mexe, na mesma hora você já sabe que a imagem não prestou. Quando era filme, você tinha que esperar terminar
né, o exame. Muitas vezes você processava para ver, vai que não prejudicou tanto a imagem. Você fazia todo o processamento químico do filme e depois ia ver, não prestou não. Chama a dona fulaninha e vamos repetir. Olha que tempo que a gente despendia. E tempo é uma das principais vantagens dos sistemas digitais. A gente economiza todo o tempo que era destinado a processamento químico, né? E é muito tempo, a depender da técnica, para você obter uma radiografia pronta, mais de 15 minutos, certo? De processamento radiográfico. E aqui são segundos na tela do seu computador, tá? Isso, em se tratando de uma clínica de radiologia, economiza bastante tempo, atende mais paciente e gera mais renda. Vamos falar agora dos sistemas semidiretos, as placas de fósforo fotoativadas, PSP, certo? Como que elas funcionam? Elas têm um comportamento um pouco parecido com o filme. Elas, assim como o filme, elas absorvem a energia do raio-x. Se você não levar essa placa para a leitora, nada vai acontecer. Se você não levar o filme para o processamento químico, nada vai acontecer. A imagem vai ficar latente ali. É exatamente isso que acontece aqui. Então, você leva essa placa para a leitora, para uma fonte de luz, geralmente laser, né? E ela vai liberar a energia que ela absorveu, a voltagem daquela energia. E aí ela vai representar a quantidade de radiação nos lugares que ela recebeu ou não recebeu, pintando os tons de cinza lá do meu pixel, certo? Então ela fica ali acumulada e o laser faz ela liberar aquela informação, aquela quantidade energética, certo? Olha aqui essas placas, né? No caso das intraorais pequenininhas, elas têm o formato e o tamanho muito, muito, muito parecido com os nossos filmes radiográficos, né? Por exemplo, o periapical, que tem 3 por 4 centímetros. Elas são flexíveis, elas não são rígidas, né? Por isso elas são mais delicadas do que aquele sensor CCD, tá? Então elas requerem um cuidado muito maior. Elas devem ser protegidas, né? Embaladas, com embalagens que podem ser descartáveis, né? Para proteger da luz. Não que ela não possa ser exposta, mas elas são mais sensíveis e devem ser protegidas da luz. Se expor não tem problema não, tá? Mas principalmente utilizar as embalagens descartáveis, porque você vai utilizar a mesma placa em pacientes diferentes, então você tem que ter as embalagens, o saquinho para proteger, para depois poder jogar fora. Esse sensor, na grande maioria das vezes, a gente não pode passar nenhuma substância química, como álcool, ou qualquer outro tipo de líquido, né, para esterilizar. A gente não pode botar nas estufas ou autoclaves. Então, a principal forma de higienizar é ir protegendo com embalagens descartáveis, tá? Bom, os sistemas semidiretos. Recebendo a energia dos raios-x, o fósforo, né, principalmente, né, contido nesse tipo de substância, fluoraleto de bário, ele vai absorver e tornar a imagem latente ali dentro, né? Esse é o esquema de adquirir a imagem. Vou levar aquela placa para o meu scanner, que tem um tempo de varredura, né? Variável, mas são poucos segundos, certo, gente? Muito rápido mesmo. Acho que não chega a média de tempo a 5, no máximo 10 segundos de escaneamento, certo? E aí, o scanner, a luz laser, né, passa pela placa e manda a informação para a tela do seu computador, certo? Tudo, né, de maneira rápida, porém, um pouco mais devagar do que o sistema direto, porque eu preciso ter a etapa de leitura, preciso me deslocar até a sala que está a leitora para fazer essa transferência de informação para o computador. Então, esse computador aqui é mais antigo, mas a gente já tinha aqui a leitora acoplada, né, a um computador desse sistema. Então, olha aqui. Aqui a minha placa, né, de fósforo. Vocês notam que aqui tem uma entrada, que ficou escuro um pouquinho a foto, mas tem uma entradinha aqui. E no verso desse sensor tem essa bolinha que é de metal.
Esse sistema eu acho ele muito interessante, porque só ele funciona dessa maneira. Os outros, a entrada é em cima e você joga, e aí ela cai. E nesse aqui, não, você aproxima, né, a sua plaquinha com essa embalagenzinha que geralmente é descartável. E aí você coloca a embalagem bem próxima, e aqui dentro tem um ímã. E aí o ímã suga essa placa de fósforo lá para dentro, né? E aí nada encosta diretamente na placa para não danificar aquela imagem. Olha que interessante, né? E aí ela é sugada lá para dentro, faz-se a leitura, né? Uma luz laser. E aí, nesse sistema, né, essa marca aqui, o de Gora, ele tinha uma coisa interessante, né? Depois que é feita a leitura com laser, a placa é dessensibilizada com uma forte luz branca. Então, a luz branca em demasia, ela apaga a imagem e deixa o meu sensor pronto para quê? Para ser reutilizado. Nos sensores do tipo CCD, direto, não precisa. Quando você passa a imagem para o computador, ele automaticamente deleta a imagem do sensor. Mas a placa de fósforo, ela precisa ser dessensibilizada. Então, esse fabricante, ele automaticamente, ele depois dessensibiliza a sua imagem. Tem outros que não fazem isso. E aí, o que é que eles pedem para a gente apagar essa imagem? A gente vai pegar as placas e colocar elas voltadas para a luz de um negatoscópio. Durante quanto tempo? 5, 10, 15 segundos, depende da placa, do tamanho que esteja utilizada, do modelo também. Então, esse aqui é mais prático, porque não precisa dessa etapa de apagar a imagem depois, certo? Se eu não apagar a imagem depois, eu vou ter erro de dupla exposição. Lembram do erro de dupla exposição? Então, pode acontecer também se eu não apagar a minha placa, tá? E aí, depois que essa placa é lida e apagada aqui no Digora, ele cospe, é isso mesmo, gente, ele cospe a plaquinha e tem esse baldinho aqui, né? E aí ela fica enterradinha aqui. Olha como ela é azulzinha, lembra a base de um filme radiográfico quando não foi exposta, né? Bem interessante mesmo, eles fizeram bem parecida mesmo, né? Os nossos sensores com os filmes. E aí a gente pega isso aqui, protege com a embalagem, né? Sempre evitando pegar na face ativa, e aí vai usar de novo em outro paciente. Professora, quantas vezes a gente usa um sensor, né? Depende. Cada fabricante vai falar, olha, a vida útil desse sensor são 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 exposições. Então, isso significa que você vai poder fazer toda essa quantidade de radiografias até o sensor começar a ficar, né, perder a sua qualidade. Óbvio que depende muito de como você cuida do sensor, né? Os sensores diretos, né, o CCD, eles são mais fáceis de manipular, de cuidar, porque eles são mais rígidos, é difícil quebrar. Essa placa aqui, ela é mais fácil, né, de arranhar. Acontece muito do paciente morder ou do técnico sem querer acabar arranhando, e arranha mesmo, ficam arranhões sobre a imagem, parecendo que o filme foi arranhado com unha, certo? Então, essas placas de fósforo, elas são mais sensíveis nesse sentido. Elas precisam de um cuidado, né, do profissional muito maior. Elas são mais caras, certo? Os sistemas de placa de fósforo são bem mais caros do que os sistemas CCDs, mas a qualidade, a resolução delas é muito boa. A grande maioria dos sistemas CCDs não tem uma imagem tão boa quanto a placa de fósforo. Alguns sistemas mais novos CCD têm vindo aí com uma boa resolução, né? Mas a placa de fósforo, ela é uma imagem fantástica, certo? Muito superior mesmo. Bom, a placa de fósforo, ela existe para equipamentos extraorais, né? Para técnica panorâmica, tele e por aí vai. Só que não é tão comum, porque é muito caro, né? É muito caro fabricar e o custo de repassar, de vender também é muito caro. Então, por isso que eu falei para vocês que nas técnicas extraorais, hoje em dia, o que a gente mais usa são os sistemas direto do tipo CCD. Nas técnicas intraorais, a gente tem as duas possibilidades, o CCD e a placa de fósforo, né? O direto e o semidireto. Ambas, né,
com preços diferentes, bem diferentes. Só para vocês terem uma ideia, tá? Um sistema intraoral, placas, né, periapicais, aqui de PSP, o sistema com placas e com leitora e com software pode girar entre 20 e 30 mil reais. Um sistema, olha, nesse valor não tem o equipamento de raio-x, viu? Tô falando só do sistema digital. Não tem computador também. Já um sistema direto, intraoral, né, placas periféricas, você consegue encontrar hoje entre 9 e 12 mil, né? Então é uma diferença considerável, né, entre os dois tipos de sistema, tá? E ele tá fazendo o quê? Oi? Não, acho que não é comigo, não. Vamos lá. Não, ele tava... Tá de boa. Pessoal, depois que a gente tem essas imagens no computador, né, o que é que a gente pode fazer com elas para facilitar, né, o nosso diagnóstico? A gente pode melhorar ainda mais as características, né? Alguns autores falam manipulação. Eu acho que manipulação dá uma conotação negativa, parece que está fazendo uma coisa errada. Então, a gente às vezes prefere utilizar o termo pós-processamento, né? É uma photoshopagem de leve nas imagens. Do bem, né? Vamos dizer assim. Então, a gente pode melhorar as características de brilho e contraste, né? Em softwares que sejam específicos para a imagem, ou até mesmo para a imagem radiográfica, ou até mesmo um software de edição de imagem normal, como um Photoshop, um Corel. Várias características, né, podem ser alteradas lá. Então, brilho e contraste, né? E aí a gente vai mexendo de acordo com a acuidade visual, com a percepção visual de cada radiologista. Tem gente que gosta de imagem mais clara, tem gente que já prefere uma imagem mais escura, uma imagem mais contrastada. Eu gosto de imagem bem contrastada. Preto e branco eu gosto. Mas tem gente que já gosta daquela coisa mais acinzentada. Então, depende muito de cada profissional. Existem algumas ferramentas que a gente pode chamar de negativo ou inverte, inversão, que o que é que elas fazem? Elas trocam o preto e o branco, basicamente, o radiolúcido com o radiopaco, né? Porque eu sei que aqui o dente, ele seria radiopaco e aqui ele está radiolúcido. Para que isso, né? Para alguns tipos de avaliação, elas podem ter validade, principalmente quando o radiologista está há muito tempo já trabalhando, né, ininterruptamente, e às vezes o olho fica meio que viciado, vamos dizer assim. Então, quando a gente usa esse tipo de ferramenta, dá uma quebra, assim, certo? No nosso raciocínio, e pode ser interessante, né, para alguns tipos de interpretação. Eu não utilizo muito não, mas tem alguns pesquisadores que veem bastante vantagem nesse truque, né, nessa ferramenta que os softwares dispõem. Quase. Ferramenta de relevo, tá? Também está né, à nossa disposição nos softwares. Às vezes eles chamam de ferramenta de 3D, né? Alguns nomes meio diferentes. E o que é que ela faz? Ela atribui profundidades diferentes, né? Níveis de profundidade diferentes a tecidos com densidades diferentes, com níveis de radiopacidade diferentes. Então, aqui o esmalte, né? Mais saliente, a polpa como se tivesse escavada. Aqui a gente tem defeitos nesse dente, no osso desse dente, né? Então, para algumas áreas da odontologia, principalmente que trabalha com descalcificação, né? Pode ser interessante, essa ferramenta pode facilitar aí a interpretação de algumas informações. Réguas, né? Então, ferramenta de mensuração que a gente tem no nosso software é bem interessante. Aqui está medindo para a altura de implante, né? Mas lembrando sempre, e aí semana que vem a gente vai falar, né, que as imagens bidimensionais, as radiografias, são sempre ampliadas, né? Então, mensurações não são 100% iguais ao que a gente vai encontrar no paciente. O exame 100%, o exame proporcional é a tomografia, tá? Então, a tomografia é mais fidedigna, certo? Tem alguém com áudio ligado. Eu agora já achei aqui, já desliguei.
Ô, Afro, irmão, seu áudio tá Pronto, bugado. acho que te liguei. A Fran tá trocando uma ideia tem meia hora aí, velho. Ah, eu acho que a Afro esqueceu que ele tá com o áudio ligado, coitado. Vamos lá. Ampliação ou zoom, né? Ferramenta de ampliação. Aí é bem fácil, né, da gente entender. É como se fosse uma lupa. Então, às vezes, a imagem é muito pequena, o detalhe, a patologia está bem pequena, uma cárie, vamos dizer. Esse dente aqui não tem nada, não, viu? Mas, às vezes, né, a gente precisa ampliar. E é como no filme a gente, né, alguns profissionais utilizavam muito lupa para avaliar áreas pequenas. Então, a ampliação, ela ajuda bastante também a gente ali durante o nosso trabalho, tá? Eu coloquei aqui comparações entre as características várias que a gente descreveu dos dois sistemas. Do sistema semidireto, a placa de fósforo, com o sistema direto, CCD, para a gente entender as principais diferenças. Com relação ao tamanho do sensor, da face ativa, da região que forma a imagem realmente em um sensor. A placa de fósforo, ela tem tamanhos infantil e adulto, praticamente igual ao filme periapical. Olha um filme e olha a placa de fósforo, né? Bem parecido mesmo, formato, tamanho. O sistema direto, CCD, o tamanho da face varia muito, sendo que geralmente a face ativa é menor do que o filme padrão. Por quê? Porque ele tem que ter vários componentes aqui dentro, né? Responsáveis pela captação do sinal, pelo envio do sinal, e com isso, né, esse sensor precisa reduzir um pouco de tamanho, senão ele não vai caber na boca do paciente. Então, o que acontece muito nos sensores, né, do sistema CCD é que, às vezes, a região que era para pegar 2 molares, malmente pega esses 2 molares, pega um de cada vez. E, às vezes, para realizar, né, a imagem de 2 dentes que estavam adjacentes, eu vou precisar fazer 2 radiografias ao invés de uma, certo? Que isso não acontecia no sistema de placa de fósforo ou com filmes. Então, geralmente, esses sensores CCDs, né, por serem menores, né, a sua face ativa, a gente muitas vezes vai precisar repetir o exame para uma mesma região. Então, isso é uma informação bem importante. Profe, Tá? Oi. no sistema CCD, não fica mais difícil o posicionamento do filme e não traz mais desconforto para o paciente, não? Com Já que certeza, tem todo esse com cabo aí. certeza. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, certo? Isso é um fato, tá? Então, aqui, ó, flexibilidade e volume externo do sensor. O sensor de placa de fósforo, semidireto, ele é muito semelhante em espessura, ele é flexível, ele pode ser utilizado no mesmo posicionador que a gente usa filme. O paciente, coitado, nem sabe a diferença de um entre outro. Para o paciente, tanto fez quanto tanto faz. Quando eu estou com a placa de fósforo ou o filme. Já o CCD, exatamente isso, Otávio. Eles são rígidos, eles têm maior volume, né? O paciente sente. Se tem cabo, ele sente ainda mais aquele cabo dependurado pela boca. Então, realmente, incomoda bastante. E outra, os que não têm cabo são bem grossos. E aí, incomoda mais ainda. Então, realmente, né? A gente melhora uma característica e piora outra. E o cabo, né, torna bem mais desconfortável. Fora isso, esse tipo de sensor, o CCD, ele não encaixa no posicionador próprio para filme, né, que a placa de fósforo se encaixa. Então, eles têm posicionadores que os fabricantes fazem próprios para cada sistema. E aí você vai ter que comprar um posicionador diferente só para usar com o seu sistema. Olha mais investimento aí que o profissional tem que fazer, tá? Ergonomia, modo de trabalho, tá? As placas de fósforo. Eu não preciso que a leitora, que o computador estejam do lado do paciente. Eu posso levar a minha placa, fazer o exame no paciente e depois levar as placas para serem lidas numa sala, né? Para fazer essa leitura. Não tem problema. Já o sistema direto, eu preciso que o computador esteja em proximidade, porque o fio não é infinito. O fio, né, tem um limite de extensão. E mesmo naqueles casos que não tem um fio, professora, né?
Eles não têm um alcance muito grande, a radiofrequência, o Bluetooth. Então, eles falam, olha, a onda da gente alcança 3, 2 metros. Então, em alguns casos, o sistema de computador vai ter que estar instalado na sala. E muitas vezes o pessoal não pensa nisso. Por quê? Compra um computador para recepção, um computador para a imagem. E o radiologista que trabalha, né, fisicamente, está usando aquele mesmo computador, essa dinâmica não vai dar certo, porque o radiologista ele não vai ter sossego se toda a imagem que precisa ser processada, né, trabalhada, for no computador dele. Então, nesses casos, vai ter que ter um computador na sala, junto com o paciente. Então, é um custo que muitas vezes, quando se monta a clínica, o profissional não lembra, porque desconhece a dinâmica, a ergonomia de trabalho dos dois tipos de sensores, certo? Com relação à dose de exposição, além do tempo, né, de exame ser bastante reduzido, da etapa de observar a imagem também, essa é uma das principais vantagens das tecnologias digitais, reduzir a dose. Qualquer tecnologia digital reduz muito a dose de exposição, mas técnicas diferentes, tecnologias diferentes, reduzem de forma diferente. A placa de fósforo pode reduzir entre 50% a 80% da dose se eu comparo com um filme de velocidade E, né? Um filme periapical de boa velocidade, velocidade E. Já um sistema direto, CCD, ele reduz entre 30% a 50%, comparado com esse mesmo filme convencional. Ou seja, a gente tem boas reduções, mas a placa de fósforo reduz ainda mais quando comparada com o CCD, certo? Mas já é um extremo avanço, tanto de uma quanto de outra. E aqui, chegando, né, nos encaminhando para a parte final da nossa aula, vamos sumarizar tudo de bom, tudo que é de vantagem que a gente já falou aqui hoje. Então, vantagens do sistema digital. Eu não preciso ficar comprando filme, repondo filme, tendo esse custo com filme. Se eu não vou usar filme, eu não vou ter soluções processadoras, revelador e fixador. Acabou, né? Com isso, eu vou ter menos contaminação do meio ambiente com essas soluções e também com chumbo, né, com plástico, papel preto. Então, hoje em dia, em se falando de questões de sustentabilidade, né, o sistema analógico, os filmes, produzem muito mais lixo para o nosso meio ambiente. Fato, né? Ainda, né, a gente não tem toda a etapa de processamento químico e lá tinha muito erro, né? Ui, perdão. Perdão. E lá tinha muito erro, né? Ligados à etapa de processamento, as manchas que a gente podia ter, manchas de revelador, né? Fixação incorreta. Então, se a gente não tem essa etapa, a gente não tem a chance de errar esses tipos de erro, especificamente falando. Falei para vocês, o processo é muito mais rápido, né? Já que a gente não tem todos aqueles 10, 15 minutos de processamento químico. Então, com isso, a gente tem um tempo de trabalho reduzido. Assim, eu posso atender mais pacientes em se falando de uma clínica, né, de radiologia, ou mesmo um profissional que esteja no seu consultório, ele vai atender mais rápido o seu paciente para realizar uma intrabucal, por exemplo. Vou atender mais pacientes, né? Então, assim, eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter mais paciente por turno. Os sistemas são mais sensíveis, então todos eles a gente vai precisar reduzir o tempo de exposição, né? Porque a dose que eles precisam é sempre menor. Lembrando que a placa de fósforo reduz ainda mais, mas o CCD também já reduz muito bem. Então, sempre que a gente for trabalhar com os sistemas digitais, a gente vai apertar o botãozinho para reduzir a NAS lá do nosso equipamento. Bom, é um sistema, né, é uma imagem que a gente tem uma facilidade de armazenar. Então, antigamente, o profissional tinha que ficar guardando aquelas radiografias, ou então a gente mesmo em casa tinha, né, botar debaixo da cama, muita gente guardava, né, as radiografias, os exames impressos, né, e juntando, armazenando aí
causando volume aí nos consultórios, papelada de paciente, e a gente precisava guardar. Hoje em dia, então, a gente não precisa, é só a gente armazenar no nosso computador, numa nuvem, mandar por e-mail, né? Então, a comunicação entre profissionais é muito fácil. Imagina se eu estou aqui, mas eu tenho um profissional, um professor, um amigo que trabalha em São Paulo e eu quero discutir aquele caso com ele, quero mostrar a radiografia. Antigamente, eu ia precisar, né, enviar aquela radiografia por correio, né? Então, agora, se a minha imagem já é digital, ela já está no computador, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, boto no e-mail, boto no Dropbox, ele vai ver lá, eu não perco a minha imagem aqui, ele não perde a imagem dele lá, e tá tudo resolvido, né? Assim, a gente se comunica melhor entre os profissionais também, né? Ninguém perde a sua cópia da sua imagem, e com o paciente também. Porque na tela do computador, às vezes o paciente não consegue enxergar no filme, mas na tela do computador você amplia, você aponta, você recorta, você muda de cor, usa uma ferramenta ali para magnificar. Então, com isso, o paciente vai captar melhor um pouco lá, né? Qual é a interpretação daquela imagem, o que é que aquilo, né, interfere no seu tratamento, tá? E as possibilidades de pós-processamento, de trabalhar a imagem, tudo isso pode facilitar ainda mais a etapa de diagnóstico do profissional, né? A gente vai utilizar isso a nosso favor, a favor do diagnóstico do nosso paciente, certo? Mas, como eu gosto de dizer sempre, vocês sabem que nem tudo são flores, então a gente também tem coisas ruins, desvantagens. E, obviamente, que se a gente for comparar com o custo de aquisição de filme, né, e de soluções, em um primeiro momento é um investimento alto, né, como eu falei para vocês ali, os preços. Então, a gente sempre fala em odontologia que o ato de se digitalizar, né, se tornar digital, é um investimento e é geralmente um passo que os profissionais dão um pouco mais além nas suas carreiras, né? Então, o aluno formou hoje, amanhã ele já vai montar um consultório e vai comprar tudo digital. Não é assim que as coisas acontecem, porque senão, né, a gente vai assim no impulso e pode ser que você não tenha um retorno muito bom daquele investimento no primeiro momento. Então, às vezes, o profissional espera se consolidar mais no mercado, né, para poder comprar o seu equipamento, investir, né, em novos equipamentos mais modernos, né, e melhorar lá o seu fluxo de atendimento, tá? Então, tem esse baque inicial, certo? Todos esses sistemas digitais, na verdade, tudo que a gente fala de tecnologia, né, gente? A tendência é que cada ano lança um modelo novo, e com a radiologia digital não é diferente. Então, muitas vezes, as pessoas que são muito compulsivas por compras, e esse exemplo aqui do celular é muito claro. Você comprou o celular ano passado. Aí esse ano já lançou o iPhone, nem sei que número tá, 11, 12, 13. Aí o seu que você comprou ano passado, meu Deus, já tô ultrapassada, tô obsoleta, preciso comprar um novo e esse que eu tenho agora eu já vou repassar para minha mãe, para o meu sobrinho, né? Então, com isso, né, a gente vai gerando o quê? A gente não gera o lixo das soluções químicas, do chumbo, mas a gente gera lixo tecnológico. E vocês sabem, eu tô até aqui na gaveta com o celular de minha mãe que quebrou, que ela ganhou um novo agora, de Dia das Mães. E o velho tá aqui na gaveta esperando a pandemia passar para eu poder levar no descarte adequado. Porque ali tem na bateria, né, nos componentes eletrônicos ali, tem bastante metal pesado, que é muito poluente. Então, eu não posso descartar de qualquer jeito, tá? Então, essa tendência também, isso também gera um lixo que a gente não pensa de imediato, mas na hora que a gente vai jogar fora, a gente gera um lixo, né? Tamanho do sensor, a gente já falou bastante sobre isso, né? Quando comparamos os dois. Então, principalmente os sensores diretos, CCDs, eles são mais rígidos, eles tendem a causar um desconforto maior. Essa questão aqui do controle de infecção, agora, mais do que nunca, né? Essas questões vão vir sempre recorrentes para a gente nesse mundo pós-pandemia. Então, o controle, utilizar sempre a proteção plástica, descartar entre um paciente e outro, né? Eu vi um modelo de sensor
CCD, que você podia mergulhar em soluções desinfetantes. Mas esse modelo, eu vi uma vez um anúncio, mas eu não vi ele ainda chegando no Brasil, tá? Então, o modelo CCD, a gente pode até passar um alquinho. A placa de fósforo não pode passar substância nenhuma. Os dois, o melhor é proteger. Proteger, inclusive, pode ser com um saquinho de geladinho, que aí a gente corta, adapta direitinho, não precisa ser um vendido exatamente pelo fabricante, não, pode ser um que a gente faz, né? Eu não recomendo muito PVC, porque PVC, né, aquele Rolopac, deixa umas margenzinhas e para tirar é mais complicado, aí você acaba contaminando também. Eu acho mais legal o saquinho de geladinho, certo? Para esse tipo de finalidade. E com relação à legalidade dessas imagens, como a gente pode alterar elas, né? O pós-processamento, tanto para deixar coisas boas, existe gente que faz a manipulação, né, do jeito ruim. Então, a validade legal, porque cada radiografia ela é um documento, ela pode ser, inclusive, requerida, né, judicialmente como prova de comprovação de um tratamento, né, em caso do profissional contra o paciente, ou do paciente contra o profissional, e tanto faz. E aí, quando a gente fala da legalidade, né, a gente tem sistemas de cartórios digitais que autenticam essas imagens, né, documentos digitais, para comprovar que aquela imagem é original e ela não foi manipulada. Isso para grandes clínicas, grandes hospitais, faz bastante diferença, né, caso eles sejam levadas a um tribunal. Então, olha aqui, por exemplo, para vocês. Peguei um exemplo de um trabalho de um professor, certo? Onde ele manipulou algumas imagens para a gente dizer qual é. Uma tá falsa e uma tá verdadeira. Ele deixou um resto de raiz aqui tratado o canal, né? E aí ele que criou. Essa daqui é a verdadeira. Ele criou, ele é muito bom de Photoshop. E ele fez esse trabalho porque é muito difícil a gente saber qual é a real e qual é a manipulada, né? A depender do talento da pessoa. Então, ele provou, né? Ele mostrou de modo muito prático que as imagens radiográficas também podem ser manipuladas. Quanto Photoshop a gente sabe que tem nas capas das revistas aí, né? E a gente está comprando uma coisa, vendo uma dieta, vendo uma modelo, achando que ela é aquilo tudo, que o rapaz é aquilo tudo, e na real, ao vivo, a gente sabe que não é. Então, a validade legal das radiografias pode ser questionada, né? E os cartórios digitais estão aí para nos salvaguardar em situações legais, certo? E a nossa recomendação de leitura, né, para fixação desse tema de hoje, né, ela está contida aí na revista da ABRO, da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, tem disponível online, vocês podem pesquisar. É um artigo, né, logo no iniciozinho da revista, que se chama Radiografia Digital. É uma grande revisão de literatura, né, com todos esses tópicos que a gente tocou aqui. Tá de forma bem parecida com o que a gente abrangiu aqui na aula de hoje, ok? Então, ficamos, né, de nos ver no nosso próximo encontro virtual aqui no canal. Até lá!